Exposição do sentido interno e espiritual de Apocalipse, capítulo 10, segundo revelação concedida a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, contida em sua obra Apocalipse Revelado. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Trata-se ainda do exame e de tornar manifesto o estado daqueles que estão nas igrejas dos reformados no que se refere ao que eles acreditam quanto ao Senhor ser o Deus do céu e da terra, como ele mesmo ensinou em Mateus 28, verso 18, e ser o seu humano divino. Trata-se também de que isto não foi recebido e de que dificilmente pode ser recebido enquanto o dogma da justificação pela fé só estiver fixado em seus corações. Conteúdo de cada capítulo. Verso 1. E vi um outro anjo forte descendo do céu. Significa o divino amor e ao mesmo tempo a divina sabedoria, poder. Circundado por uma nuvem e o arco sobre sua cabeça. Significa o seu divino natural e o seu divino espiritual. E sua face como o sol, significa o divino amor e ao mesmo tempo a divina sabedoria. E seus pés como colunas de fogo, significa o divino natural do Senhor, quanto ao divino amor que sustenta todas as coisas. Verso 2. E tinha em sua mão um livrinho aberto, significa a palavra quanto ao ponto da doutrina segundo o qual o Senhor é o Deus do céu e da terra, e seu humano é divino. E pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Significa que o Senhor tem sob seu auspício e sob seu domínio toda a igreja. Verso 3. E gritou com grande voz, assim como um leão ruge. Significa uma grande lamentação pelo fato de lhe ter sido arrebatada a igreja. E quando gritou, proferiram os 7 trovões as suas vozes. Significa que o Senhor descobriu por todo o céu o que estava no livrinho. Verso 4. E quando os 7 trovões proferiram as suas vozes, eu ia escrever, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões proferiram e não as escrevas. Significa que essas coisas são manifestadas, é verdade, mas não serão recebidas senão depois que os que se entendem pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta tiverem sido expulsos do mundo dos espíritos, pois haveria perigo se elas fossem recebidas anteriormente. Versos 5 e 6. E o anjo que vi estando sobre o mar e sobre a terra ergueu a sua mão para o céu e jurou pelo que vive nos séculos dos séculos. Significa a afirmação e o testemunho do Senhor por ele mesmo, o qual criou o céu e as coisas que nele estão, e a terra e as coisas que nela estão, e o mar e as coisas que nele estão. Significa que vivifica todos os que estão no céu e todos os que estão na igreja, bem como todas as coisas em geral e em particular neles. Que não haverá mais tempo. Significa que não há nenhum estado da igreja ou nenhuma igreja, a menos que se reconheça um só Deus e que esse Deus é o Senhor. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tiver de tocar, significa o exame e a manifestação final do estado da igreja, em que ela deve perecer se uma nova igreja não for instaurada pelo Senhor. Será consumado o mistério de Deus, como evangelizou aos seus servos os profetas. Significa que então aparecerá o que foi predito e ficou até agora oculto na palavra de um e outro testamento, isto é, que depois do juízo final, sobre os que devastaram a igreja, virá o reino do Senhor. Verso 8. E a voz que ouvi do céu falou comigo de novo, dizendo: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra. Significa uma ordem do céu para que se extraia essa doutrina e para que João manifeste de que modo ela seria recebida
na igreja, antes de terem sido afastados os que se entendem pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Verso 9: E fui para o anjo dizendo: Dá-me o livrinho. Significa um movimento da mente de muitos para receber a doutrina. E disse-me: Toma-o e devora-o, e amargará o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Significa que a recepção segundo o reconhecimento de que o Senhor é o Salvador e o Redentor é agradável e aprazível, mas que a recepção segundo o reconhecimento de que somente Ele é o Deus do céu e da terra e de que ser humano é divino é desagradável e não apraz por causa das falsificações. Verso 10: E tomei o livrinho da mão do anjo e devorei-o, e era na minha boca doce como mel. E quando o devorei, meu ventre ficou amargo. Significa que sucedeu assim e que se manifestou desse modo. Verso 11: E disse-me: Convém a ti profetizar de novo sobre muitos povos e nações e línguas e reis. Significa que, pelo fato de ser assim, ainda cumpre ensinar aos que estão na fé só.